Agora, saindo de rentabilidade, indo para o segundo fator que, que afeta os investimentos. O risco. Que é o risco? O risco é a incerteza de alcançar a rentabilidade esperada num período esperado. Parece muito óbvio quando a gente fala que é baseado, que é esperado em um determinado período. Mas as pessoas muitas vezes esquecem dessa informação, desse ponto muito importante, que é o período analisado. Eu vejo com gigante frequência as pessoas falarem que compraram um imóvel e falaram, comprei por 300 mil e agora eu estou vendendo por 600. Foi um baita do negócio. Em nenhum momento passa pela cabeça das pessoas quanto tempo demorou para esse valor de 300 e para 600, né? Esse retorno de 100%. 600 dividido por 300 vai dar 2. 2 menos 1, 1. 1 vezes 100, 100. 100%, como a fórmula que a gente viu ali anteriormente. Então, as pessoas esquecem de olhar o período de avaliação. Isso é muito importante porque isso vai dizer se a gente teve um ganho real ou não. Daqui a pouco a inflação foi responsável pelo imóvel sair de 300 para 600. Daqui a pouco a inflação deveria ter feito o imóvel sair de 300 e para 900. E ele só foi para 600. Então, todas as coisas na economia ganharam muito mais preço do que o teu imóvel. Será que tu realmente fica feliz se isso acontece? O ideal seria que não. Mas então, risco é a incerteza de alcançar a rentabilidade esperada num período esperado. Para que a gente tenha maior rentabilidade, a gente tem que entender que aumentar o nosso risco é uma das formas de ter uma maior rentabilidade. E muitas vezes isso pode e deve ser mitigado, isso deve ser analisado. Será que eu estou aumentando o risco numa proporção que vale esse retorno esperado? Será que a relação risco-retorno, que a gente escuta muitas vezes, está valendo a pena? Daqui a pouco eu tenho uma opção que é muito mais segura e me entrega algo muito parecido. São essas coisas que fazem momento de juros altos, as pessoas não quererem tomar risco investindo na bolsa e vão lá para a renda fixa e optam por ficar na renda fixa. E optam por deixar o dinheiro lá rendendo no Tesouro Direto, no CDB do Banco Grande, porque não estão correndo risco nenhum e estão com um retorno que para eles é muito satisfatório. São três os principais riscos quando a gente fala em risco, né? Quando a gente fala no mercado financeiro, quando a gente fala de investimentos, a gente vai falar em risco, a gente fala em três principais. Vocês vão ver que eu incluí um quarto, que eu acho que é bem importante para o investidor. O primeiro risco que a gente pode trazer aqui é o risco de mercado, que basicamente é a oscilação do preço daquele ativo. O risco de liquidez, que é o risco de daqui a pouco, na hora de um momento de venda, a gente não conseguir vender. E o risco de crédito, que é a gente tomar o famoso calote. Essas três coisas vão ser mais aprofundadas logo à frente, tá? Então não precisa se preocupar com isso agora. O importante é vocês terem um panorama geral sobre risco, rentabilidade e liquidez. O quarto, como eu falei, são os riscos operacionais. Muitas vezes não se toca muito nesse assunto para o investidor, mas esse é um risco que acontece muito, que é o risco, eu fui comprar um ativo e comprei outro, eu fui digitar 100, digitei 1000, eu fui comprar um ativo e sem querer eu cliquei em vender ao invés de comprar. Parece bobo e parece algo que, nossa, eu não vou cometer um erro desse, mas é algo tão novo para muitas pessoas que que é frequente a gente ver isso acontecer, tá? Ou então solicitei um resgate e achei que eu não tinha todo esse imposto de renda a pagar, poderia ter esperado mais 2 dias. Né? Tudo isso aí são riscos operacionais, que no início acontece por uma falta de conhecimento mesmo, uma falta de entendimento, e depois de muito tempo a gente vê ele voltar a acontecer por descuido. Quando a gente usa um assessor, quando a gente usa uma corretora e alguém que vai fazer esse meio de campo,
a gente, de certa forma, terceiriza, a gente vende esse risco para quem está fazendo a operação. Então, quando o investidor liga lá para o seu assessor e fala compra 50 ações de Ambev, ele desliga o telefone e ele sabe, eu comprei 50 ações de Ambev. Se lá o corretor digitar, ao invés de 50, 500, ele que resolva esse problema. Se ao invés de comprar ação A, ele comprou ação B, porque foi só uma digitação errada ali, esse problema é dele. Então, existem formas também da gente reduzir os riscos operacionais.